Aleluia. Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Último culto do ano. E como é bom estar aqui na casa do Senhor. É muito importante estarmos dedicando. Amém. Dedicando o nosso ano de 2026 ao Senhor. E agradecendo por aquilo que Ele permite que nós tenhamos. É muito importante isso. Isso demonstra a nossa gratidão a Deus. Isso demonstra a nossa confiança em Deus. Isso demonstra que nós realmente somos dele. E nesse último culto do ano, eu queria falar com você sobre de volta de novo. De volta de novo. Você pode falar comigo? De volta de novo. Isso significa que nós podemos voltar várias vezes. Existe essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós olharmos para as nossas atitudes, para os nossos caminhos, para aquilo que fizemos e verificarmos que aquilo poderia ser feito de uma outra maneira, que aquilo poderia ser feito de uma forma diferente, talvez algo melhor. E nós então decidimos fazer aquilo de novo. E eu queria então convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Lucas 15, de 11 a 24. Embora os irmãos irão projetar aqui na versão NVI, eu lerei numa versão chamada A Mensagem. Mas é importante que a gente entenda essa palavra. Amém? Eu sei que você conhece muito bem essa história. Só que eu queria contextualizar ela de uma forma diferente hoje. Olha o que fala aqui Lucas 15, de 11 a 24. Fala assim: ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que podia. E estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país. E ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. E ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer as lavagens dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. E ele ainda estava bem longe na estrada, quando seu pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho. Outra vez,
O pai nem quis escutar, chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele, tragam também o anel da família e um par de sandálias, e depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Amém? E a festa começou. E a festa começou. Eu sei que esse texto vai te levar a pensar naquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus e que precisam voltar para Ele, é verdade. Ou então vai te levar a pensar em alguém que se desviou dos caminhos de Deus e voltou. Eu sei disso. Mas eu queria que nós pensássemos hoje que esse texto nos remete a uma atitude de um moço, de um jovem, de um rapaz, que preferiu fazer as coisas do seu jeito, do jeito que ele achava que era melhor, do jeito que ele pensava que seria mais beleza. Então ele chega para o pai e fala: ó, eu sei que você pensa desse jeito, mas eu tenho o meu jeito de pensar, e eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Mas aí quando ele está lá executando os seus planos, as coisas não saem do jeito que ele queria, sai diferente. E então ele repensa, ele pensa de novo, e ele se conscientiza. E ele então decide fazer de novo. Fazer de novo. E é por isso que o tema dessa mensagem é de volta de novo. De volta de novo. E ele toma algumas atitudes nessa sua decisão de fazer de novo. Ele toma algumas atitudes. E qual é o nome desse rapaz? Talvez por intenção a Bíblia não diz o nome dele. Sabe por quê? Porque o nome dele poderia ser Gerson, poderia ser Dagoberto, poderia ser Ivoneide, poderia ser Flávia, poderia ser William, poderia ser Júnior, poderia ser qualquer um de nós. Então essa palavra, ela não é só para aquele que ainda não conhece Jesus, mas também para nós, que já o conhecemos, que somos filhos, mas que muitas vezes, no decorrer de 2025, nós falamos assim: eu vou fazer do meu jeito, ou não? Será que foi só o Gerson que fez isso? Hein? Eu fiz algumas vezes. Será que foi só o Gerson que fez isso? Eu acho que não. E é por isso que o Espírito Santo está querendo falar com a gente. Qual o nome desse filho? Qualquer um de nós. Você pode falar o seu nome? É esse aí. É exatamente esse. Você conhece ele? Conhece. É isso aí. Então, nós somos o filho que pensa em fazer do seu jeito. E reiteradas vezes fazemos exatamente do jeito que a gente acha. A gente sabe que não é o que Deus quer, ou então a gente tem dúvida. Então, na dúvida, irmão, não faça. Na dúvida, não faça. Mas às vezes a gente peita Deus, peita as coisas, peita as situações do nosso jeito. Então esse menino, esse jovem, somos nós. Somos nós.
que queremos as coisas no nosso tempo, como ele. Existia a promessa, ele era o herdeiro, ele iria herdar as coisas, a fazenda seria dele, os gados seriam dele. Mas não era naquela hora, não era naquele momento. Mas o que ele fala para o pai? Eu quero agora. Nem sempre é. Então, ele tinha direito a 1/3 da herança. Mas ele só poderia ter aquilo quando o pai morresse. Só poderia usufruir da herança com a morte do pai. E sabe o que dizem algumas pessoas quando pregam, lá no Oriente Médio, pregam essa parábola de Jesus? Aquelas pessoas que moram lá se levantam e falam, não, esse homem não podia ter falado isso para o pai. E eles são muito fortes nos seus sentimentos, eles rasgam a roupa, eles puxam a barba, eles são assim. Pastores então que pregam lá em Israel e falam dessa parábola, falam que eles se levantam e eles fazem isso, eles rasgam a roupa e falam assim, esse menino, esse rapaz não poderia ter feito isso, porque ele estava desejando a morte do pai. Por isso. Mas veja, é como se ele chegasse para o pai e falasse assim, pai, eu quero que você morra para eu receber a minha parte. Mas o que fala aqui é que ele queria a parte dele naquele momento. E sabe, amados, muitas vezes nós queremos a nossa parte, aquilo que é prometido para o futuro, às vezes aqui na terra, às vezes lá no céu, às vezes na eternidade. Nós queremos agora, nesse momento. E o pai permite. O pai poderia ter mandado os escravos pegarem o seu filho, darem uma surra nele, colocarem ele numa masmorra, mas o pai permite, e fala que o pai divide a herança. Sabe, irmãos, Deus nos dá livre-arbítrio. Você pode escolher fazer o que você precisa fazer, viver como Deus quer que você viva, ou viver do seu jeito, como esse homem, livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio pressupõe consequências, responsabilização sobre aquilo que eu faço. Então o que eu fiz em 2025, por minha vontade, é minha responsabilidade. Vou repetir. Aquilo que eu fiz em 2025 por minha vontade, sem ouvir o que Deus queria, é minha responsabilidade. Então, às vezes, estamos vivendo consequências, sim. Eu não estou querendo aqui imputar sobre você peso algum. Mas muitas vezes nós cobramos de Deus algo que não é responsabilidade dele. E esse moço estava vivendo nessa situação. E por conta dessas atitudes errôneas, ele começa a vivenciar situações difíceis.
o dinheiro acaba, a influência acaba, a amizade vai embora, e então vem a necessidade, vem a fome, e então ele precisa ter uma subsistência. Ele vai trabalhar em um local imundo, e para ele aqui, que vivia numa sociedade diferente da nossa, cuidar de porcos era a pior coisa que uma pessoa poderia fazer, porque os porcos eram animais imundos para eles. Então quem cuidava de porcos era imundo também. Então vem a fome, vem o vazio da alma. Muitas vezes buscamos preencher a nossa alma com coisas imundas e que não pertencem aos filhos de Deus. Queremos preencher o sentimento de plenitude que nós devemos ter com bebida. E é importante nós entendermos uma coisa: a Bíblia condena a bebida, não é de Deus, é algo que nós precisamos entender. Não estou aqui levando em consideração se é com álcool ou sem álcool, não importa. O que importa é a situação, é o que vem em mim, é o testemunho que eu dou, é onde eu estou, é como eu estou, é o que as pessoas veem em mim. Será que Jesus bebia? Não. Ele bebeu algo que se chamava mosto, não é vinho fermentado. Então o que eu preciso entender é que muitas vezes eu quero satisfazer aquilo que eu deveria ter preenchido com a satisfação do Espírito de Deus em mim com outras coisas, e foi o que esse moço fez. Buscar ter uma vida próspera é bom, mas isso não deve ser a motivação plena da minha vida. É importante, mas isso não vai trazer, não trará o que Deus promete para nós. E esse moço estava vivendo isso. Na casa do pai ele tinha o que ele precisava, mas ele não entendia o que ele tinha, então ele foi buscar em outro lugar. Então, a fome, o vazio da alma, aflora nele, e ele percebe que ele precisava de algo mais. Sabe, irmãos, aqui eu queria falar para você algo importante que a palavra de Deus diz: o pecado tira tudo de nós. Eu vou repetir: o pecado tira tudo de nós. Olha o que fala aqui em Gálatas 6, versículos 8 e 9, fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 8, 9, numa outra versão fala assim: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno você colherá a morte. Porém,
se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno você colherá a vida eterna. Onde estamos plantando? Onde estamos plantando? O pecado, às vezes nós pensamos que pecado é só eu fazer algo. Então eu penso, pecado é quando eu faço algo errado, contrário. Sim, é verdade, isso é pecado. Mas pecado não é só fazer, é não fazer também. Olha o que fala aqui em Tiago 4,17. Fala assim: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se eu sei que algo seria importante eu fazer e eu não faço, a Bíblia está falando que eu estou pecando. Se eu puder fazer algo por alguém e não faço, eu estou pecando. Se eu puder visitar alguém no hospital e eu não faço, eu estou pecando. Se eu puder abençoar alguém financeiramente e eu não faço, eu estou pecando. Se eu puder advertir alguém que está fazendo coisas contrárias a Deus e eu não faço, eu estou pecando. Então, pecado não é só o que eu faço, mas também aquilo que eu não faço. Mas o versículo, a história que Jesus conta é interessante, porque ela fala que num determinado momento ele cai em si. E a minha oração é que a gente em algum momento caiamos em nós e entendamos que não podemos continuar como estamos, que precisamos mudar. E acontece isso com esse moço. Fala que ele cai em si e ele faz algumas coisas que eu creio que podem servir de diretrizes para nós no ano de 2026. Os versículos 17 e 18 falam que ele faz algumas coisas. Primeiro, ele cai em si. Ele percebe que ele fez besteira. Então é importante nesses últimos dias de 2025 nós fazermos uma autoanálise, uma autorreflexão e pensarmos o que fizemos que não deveria ser feito, ou então aquilo que não fizemos e que poderíamos ter feito. Que nós possamos fazer como esse moço. Ele caiu em si. Amém? Outra coisa que ele fez, ele pensa em voltar. Tem gente que cai em si e aí fala, não tem jeito mesmo, eu sou um problema mesmo, não tem jeito. Não é isso que Deus quer. Não é isso que o Espírito Santo quer de nós. Fala que ele cai em si e ele pensa em voltar. Ele fala, puxa vida, na casa do meu pai eu tinha de tudo. Na casa do meu pai eu tinha de tudo. E olha onde eu estou agora aqui. Só em voltar.
E outra coisa que ele faz, ele não fica só pensando, porque muitas vezes também a gente fica só pensando. Em 2026 vai ser diferente. Fala a verdade, quantas vezes você não pensou em emagrecer no outro ano? Quantas vezes você não pensou em começar a fazer exercício no outro ano? Não é? Não é verdade? Quantas vezes você não pensou em começar a estudar no outro ano? Você pensou, que bom. Ele pensou também, mas ele não ficou só pensando. Fala que quando ele pensou, ele já começou a se levantar e caminhar. E é isso que o Espírito Santo quer que você faça. Amém? É isso que o Espírito Santo quer que você faça. Talvez o Espírito Santo esteja revelando algumas coisas para você. Então olha, quando você sair daqui, você já começa. É isso. Fala que ele se levanta e ele começa a caminhar em direção ao Pai. Ele não ficou só na conjectura, só naquilo que fica na mente, não. Ele fez com que aquilo gerasse atitude. E é isso que nós precisamos fazer. E outra coisa que ele faz, ele fala com o Pai sobre a decisão que ele tomou. Então, relembrando, o que ele fez? Caiu em si, pensou em voltar, fez o que pensou e falou com o Pai. 4 coisas que eu acredito que podem servir de diretrizes para nós no ano de 2026. Amém? E aí no versículo 20 vai nos falar que ele, quando chega, quando ele estava vindo, o Pai o encontrou. No meio do caminho, o Pai o encontrou. O Pai quer te encontrar no meio do caminho da decisão que você vai tomar. Quando você se levantar e começar a caminhar em direção àquilo que Deus quer que você faça, o Pai vai te encontrar no meio do caminho e vai falar: vamos juntos, filho, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo, vamos lá. O Pai o encontra. O Pai o encontra. Aleluia. No meio do caminho, para dar uma nova vida, uma nova posição e curar o passado. Muitas pessoas vivem ruminando o passado. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. E vivem o passado. E Deus quer te dar uma vida nova. Mas nós não permitimos que o Espírito Santo nos dê uma vida nova. Nós só ficamos olhando para trás. E quem fica olhando para trás fica estagnado. Lembra da mulher de Ló? Ela ficou parada. Ló foi, os filhos foram, mas ela ficou parada, estagnada. A Bíblia fala que ela virou uma estátua. E às vezes nós entramos o próximo ano, parados, estagnados, sem perspectiva, sem querer mudança, sem ir em direção ao Pai, sem reconhecer
o que fizemos e não deveríamos ter feito, sem pensarmos que poderíamos estar num outro patamar. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para falar para você que você poderia estar num outro patamar na sua vida. Mas que isso não sirva de empecilho para nós, que nós possamos continuar. Amém? Eu brinco lá em casa com o Mateus e a Ivete, um ditado que eu inventei. É mais ou menos isso, deixa eu ver se eu vou lembrar. É mais ou menos isso. As circunstâncias vêm, as adversidades vêm, são como degraus, mas eu sempre subo. Amém? Você pode falar isso comigo? As dificuldades vêm, as adversidades virão, mas eu sempre subirei. E foi isso que esse moço fez. Ele não permitiu que aquilo o impedisse. E fala que o pai o encontra no meio do caminho. Romanos capítulo 5, versículo 8, fala assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Sabe por que Cristo morreu por você? Para te salvar, para te dar uma vida eterna, para você estar eternamente com Deus. Mas sabe de uma coisa? A vida eterna começa aqui. Vou repetir. A vida eterna começa aqui. Porque nós não morremos. Então, se alguém fala que conheceu a Cristo, e não há transformação, e não há mudança, não há diferença, é importante rever, olhar de novo, e verificar se realmente houve uma interação do Espírito de Deus em você. É importante. Porque Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, sim. Mas eu me torno justificado. E então eu tenho uma mudança, uma transformação. E uma coisa interessante também aqui que nós precisamos pensar. O pai reconheceu o filho, ele ficou muito tempo fora. Deveria estar magro, sujo, com as roupas maltrapilhas, cabelos grandes, barba por fazer. Mas o pai reconheceu o filho, apesar da sua desfiguração e apesar dos seus trapos, das suas roupas imundas. O pai reconheceu o filho. Deus nos reconhece. Apesar de muitas vezes escolhermos não fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. E aí, a palavra diz no versículo 20 que o pai beija o seu filho. Eu acredito que o pai nem deixou o filho terminar de falar. Olha, pai, eu vim, eu voltei. Eu sei que eu errei, eu não deveria nem mais ser chamado seu filho, mas eu quero ser um escravo seu, um servo seu. Eu acho que o pai nem deixou o filho terminar de falar. Por quê? Porque ele viu
a atitude em direção a Ele. Deus está observando a nossa atitude em direção a Ele. Que nós saiamos daqui com isso no nosso coração. Eu não posso continuar como eu estou. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Aleluia. Então, o pai nem deixa o moço terminar e fala assim: tragam roupas novas para ele. Trocou os farrapos por roupas de príncipe. E é isso. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos dar dignidade. Ele falou para o moço, com atitudes, o pai falou para o moço assim: o que você fez, passou. Agora, em frente. E é isso que, nesse último culto, o pai está falando para nós. Deixou de fazer algumas coisas em 2025? Ok. Fez algumas coisas que não devia em 2025? Ok. Refaça os seus caminhos e continue. Amém. Aleluia. E fala que ele coloca anel nos dedos. Lembra o que o moço foi falar para o pai? Ele estava pensando e ele falou para o pai: eu não devo ser nenhum dos seus empregados, mas na verdade eram escravos, era essa a palavra exata. Eu não posso ser nem um escravo seu. E aí o pai pega e coloca um anel no dedo. Escravo não usava anel. Os anéis eram usados por proprietários de terras para selar contratos, autorizar decisões. É isso que o pai está falando para ele. Eu te dou a autoridade que você nunca deveria ter deixado. Outra coisa, cada família tinha um tipo de anel diferente. E aquilo dava um sentido de pertencimento daquela pessoa àquela família. Com certeza aquele moço, quando saiu, ele saiu com o seu anel. Eu acredito que foi tanta necessidade que ele vendeu o anel. Mas agora, o pai pega de novo outro anel e fala: você pertence a esse lugar, você pertence a essa família. Sabe, muitas vezes o inimigo, Satanás, ele é sujo, e ele faz você pensar que você não pertence mais à família de Deus. E eu não estou aqui querendo passar pano sobre isso. Se fizemos algo errado, temos que pedir perdão a Deus, mas a vida com Deus continua. O anel é colocado na nossa mão. Precisamos entrar 2026 com esse sentimento de pertencimento à família de Deus. Cristo nos liberta e nos faz participantes da sua família. É por isso que você está aqui. A igreja é a família de Deus. E é isso que nós precisamos entender. E o pai continua e fala: tragam uma sandália. Lembra o que ele foi falar para o pai? Eu não mereço ser seu filho, mas eu posso ser um escravo. E o pai olha para o filho descalço, provavelmente estava descalço.
Porque sandálias naquele tempo não eram todos que tinham. Os escravos não tinham sandálias. Por que os escravos não tinham sandálias? Para eles não conseguirem fugir. Porque aquele terreno lá era muito pedregoso naquela região. Então a pessoa sem sandália não conseguia correr. Então se ele tentasse fugir, ele não ia conseguir ser muito rápido e as pessoas iriam capturá-lo. Então escravos não tinham sandálias. Mas o pai fala: traga sandália para o meu filho, porque ele não é escravo, ele é filho, ele é herdeiro. Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá liberdade. Você é livre. Que nós possamos usar a nossa liberdade para fazer escolhas certas, corretas. Nesse ano de 2026, você é livre. Nós podemos escolher como vamos viver. Você é tão livre que você tem a oportunidade de não pecar. Quem não é filho de Deus não consegue não pecar, mas nós que somos filhos de Deus, nós podemos não pecar. Então podemos sim colocar isso diante do Senhor. Somos livres, aleluia, glória a Deus. E aí fala que ele manda buscar um bezerro gordo, e então eles começam a ter uma festa, porque o filho voltou. Sabe, quando nós decidimos ouvir a Deus, Deus se alegra. Quando nós decidimos fazer como Deus falou e não como nós pensamos, Ele se alegra. Você lembra no batismo de Jesus? O que Deus fala? Fala que uma voz do céu falou assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, que eu me alegro. Por quê? Porque Jesus estava obedecendo. Então, que esse ano de 2024, de 2026, seja um ano em que nós possamos tomar atitudes corretas, que nós percebamos como estávamos, que nós pensemos onde iremos, que nós decidamos fazer e correr em direção ao Pai, que nós não apenas pensemos, mas que nós nos levantemos e iniciemos essa caminhada no ano de 2026. E aqui a história fala que o pai correu e o abraçou, e é isso que vai acontecer em 2026. Então eu queria convidar você nesse momento a você falar com Deus. Lembra que o moço, ele correu em direção ao pai e falou para o pai. E é isso que nós precisamos fazer. É isso. Então fale com Deus, converse com Ele. Coloque aí as suas decisões, coloque diante do Senhor. Ore você e nós vamos orar. E vamos encerrar essa palavra. Pai querido, nessa noite, nós queremos te agradecer por sermos filhos amados, por sermos pessoas que foram transformadas pelo teu Espírito Santo. E nessa noite, nós queremos fazer como esse
filho pródigo, observarmos as nossas atitudes, pensarmos sobre como estamos fazendo, nos levantarmos e mudarmos o que precisa ser mudado e irmos em direção ao Pai. Espírito Santo, nos ajude para que esse ano nós possamos realizar grandes coisas para Ti. No nome de Jesus. Senhor, nós dedicamos este ano a Ti. Você pode orar comigo e falar isso? Senhor, eu dedico o ano de 2026 a Ti. Usa-me, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode cantar isso conosco? As muitas